Olá, esta é a nossa segunda aula de comentário e estudo do livro ou opúsculo de Tomás de Aquino, O Ente e a Essência. Na primeira aula nós lemos e comentamos o prólogo. Vale a pena retomar aquilo que vimos. Diz Tomás de Aquino, visto que, de acordo com o filósofo, no primeiro livro do Céu e do Mundo, um pequeno erro no princípio é grande no fim, e por outro lado, como diz Avicena no primeiro livro de sua Metafísica, o ente e a essência são o que é concebido primeiro pelo intelecto, para não acontecer que se erre por ignorância deles, para dissipar-lhes a dificuldade, importa dizer o que é significado pelo nome de essência e de ente, como se encontra em diversos e como está para as intenções lógicas, isto é, o gênero, a espécie e a diferença. Deve-se passar da significação de ente à significação de essência, de tal modo que, começando pelo mais fácil, o aprendizado se dê de maneira mais adequada, pois devemos receber o conhecimento do simples a partir do composto e chegar ao anterior a partir do posterior. Bem, então, recordando, o início do prólogo começa com duas proposições, uma de Aristóteles, do primeiro livro do Céu e do Mundo, um pequeno erro no princípio é grande no fim. A segunda, de Avicena, do primeiro livro de sua Metafísica, o ente e a essência são o que é concebido primeiro pelo intelecto. A consequência que Tomás tira destas duas proposições é que, para não errar pela ignorância do ente e da essência, que são algo que está no princípio da nossa intelecção, é preciso, então, abrir-lhes a dificuldade. E, em vista disso, Tomás coloca três tarefas. Primeira tarefa, o que é significado pelo nome de ente e essência. Dizer o que é significado pelo nome de ente e essência. A segunda tarefa, como ente e essência se encontra em diversos. Ou seja, como, por exemplo, a essência se encontra na substância e nos acidentes. Naquelas substâncias que são compostas de matéria e forma, e naquelas substâncias que são simples, isto é, que são apenas forma, que são separadas da matéria. Naquelas substância que se compõe de potência e ato, e naquela substância que é ato puro. Naquelas substâncias em que essência e existência se diferenciam e naquela substância em que a essência e a existência são o mesmo. Ou seja, é preciso depois, num terceiro ponto, ver como a essência, o ente e a essência se encontram relacionados com as intenções lógicas, quais sejam os predicáveis, o gênero, a espécie e a diferença. Tendo dito isso, Tomás de Aquino, então, propõe o método do tratado. Deve-se passar da significação de ente à significação de essência, de tal modo que, começando pelo mais fácil, o aprendizado se dê de maneira mais adequada.
é um princípio pedagógico, didático de Tomás, que o ensino deve seguir a ordem natural, digamos, aquela ordem que seria a da descoberta, caso o estudante fosse investigar e descobrir por si mesmo aquilo que está sendo investigado. Agora, a ordem da exposição, portanto, deve seguir a ordem da aprendizagem. Mas a aprendizagem ela começa daquilo que é mais fácil para nós para aquilo que é mais difícil. Ora, o que é mais fácil para nós é aquilo que é composto. Nosso intelecto está, de uma maneira connatural, voltado para aquilo que é composto, como sendo aquilo que lhe é mais próximo. No entanto, aquilo que é primeiro para nós é o último na ordem da realidade. E aquilo que é último para nós é o que é primeiro na ordem da realidade. Por isso nós temos que começar daquilo que é primeiro para nós, mas que é último na realidade, as coisas compostas de matéria e forma, para alcançar aquilo que é primeiro na ordem da realidade, embora seja último para nós, as coisas simples. Portanto, o simples é mais difícil para nós. No cotidiano, nós confundimos o que é fácil, nós chamamos de simples. O que é difícil, nós chamamos de complicado, complexo. Ora, na verdade, as coisas estão invertidas. Aquilo que é fácil para nós é justamente o não simples, o composto, o complexo. Aquilo que é difícil para nós é justamente o simples, aquilo que é uno. Simples significa simples significa aquilo que não tem dobra, sineplicatura, diz o latim. Simplex, sineplicatura, isto é, sem dobra. Aquilo que é uno, inteiriço. Tá? Ora, aquilo que é uno, inteiriço, para nós é o mais difícil de ser aprendido. Para nós é aquilo que é mais difícil de ser apreendido, captado, tematizado, explicitado. Porque nós seguimos sempre o raciocínio. E o raciocínio sempre tem a ver com aquilo que é composto, com aquilo que é articulado. Né? De modo que alcançar o conhecimento daquilo que é simples, embora isso seja o mais fundamental em todo o nosso entendimento, isso se torna uma tarefa mais difícil para nós. Por isso Tomás conclui o prólogo dizendo: pois devemos receber o conhecimento do simples a partir do composto. Né? Nós somos de tal maneira constituídos que o conhecimento do simples não é alcançado de uma maneira imediata. Nós precisamos partir do conhecimento do composto para receber, note o verbo receber, né? Quer dizer que apreender, aqui pressupõe uma recepção, receber o conhecimento do simples. Portanto, chegar ao anterior a partir do posterior. Né? Chegar ao a priori a partir do a posteriori. Chegar àquilo que é primeiro, originário, na ordem da realidade, partindo daquilo que é posterior, derivado, secundário na ordem da realidade. No entanto, como eu disse, aquilo que é primeiro na ordem da realidade é posterior na ordem da nossa aprendizagem. E aquilo que é primeiro na ordem da nossa aprendizagem é posterior na ordem da realidade. Assim, é o método do tratado, ou melhor, do opúsculo, o ente e a essência, como Tomás de Aquino nos explicitou no prólogo.
Vamos ler agora o início do capítulo 1. Diz assim: cumpre saber que, assim como o filósofo diz no quinto livro da Metafísica, o ente por si se diz de dois modos. De um modo que é dividido por 10 gêneros, de outro modo, significando a verdade das proposições. A diferença destes é que, do segundo modo, pode ser dito ente tudo aquilo do qual pode ser formada uma proposição afirmativa, ainda que aquilo nada ponha na coisa. Modo pelo qual as privações e negações são ditas entes, pois dizemos que a afirmação é oposta à negação, e que a cegueira está no olho. Mas do primeiro modo, não pode ser dito ente, senão aquilo que põe algo na coisa, donde a cegueira e similares não serem entes do primeiro modo. Tomás de Aquino começa, portanto, o opúsculo, o ente e a essência, tratando do significado de ente, para, logo em seguida, tratar do significado de essência. Bom, acontece que ente tem diversos significados, múltiplos significados. Aristóteles repetia na sua metafísica, mais de uma vez, ele dizia to on legetai polakos, ou seja, o ente se diz de muitos modos. O ente vem à fala, torna-se manifesto, faz-se fenômeno de múltiplos modos. O ente tem um significado multíplice, multifário, poderíamos dizer. Bem, isso me fez lembrar de uma obra importante da segunda metade do século XIX, uma tese de Franz Brentano, publicada sob o nome de Do Múltiplo Significado do Ente segundo Aristóteles. Eu vou ler partes da introdução desse texto de Franz Brentano. Franz Brentano, que foi para Husserl um mestre, que foi para Heidegger uma leitura fundamental que o enviou, por assim dizer, à questão do sentido do ser. Na introdução, Franz Brentano diz o seguinte: em potência, o início é maior de quanto resulta da sua real grandeza. Aquilo que é pequeno no início, frequentemente se torna extremamente grande no fim. E assim acontece que quem no início se desvia, ainda que somente um pouco da verdade, em seguida prossegue sempre mais longe, até cair em erros 1000 vezes maiores. Temos aqui uma reflexão sobre aquilo que lemos no prólogo. Um pequeno erro no princípio é grande no fim. Ainda que no início, no princípio, um erro realmente seja pequeno, no
prosseguir da investigação, ele é potencialmente grande. Ele conduz a erros muitas vezes, 1000 vezes maiores do que aquilo que se manifestava no início. Segue dizendo Brentano: estas considerações que encontramos no primeiro livro do De Cielo, sobre o céu, de Aristóteles, podem oferecer uma explicação do cuidado com o qual ele se dedica nos livros da metafísica, que fixam os diversos significados do ser e justificam a atenção por nós a atenção que nós damos a este tratamento, às suas diversas argumentações. O ser, de fato, é aquilo que nós apreendemos por primeiro com o pensamento, porque é o mais universal. E aquilo que é de modo maiormente universal vem sempre antes, na ordem do conhecimento intelectual. Aqui também lembrando, né, o que diz Avicena, recordado por Tomás no prólogo, de que ente e essência são aquilo que por primeiro é concebido pelo intelecto. Né? Brentano diz aqui que o ser é o que há de mais universal. Né? Aristóteles, no livro Capa, capítulo 2, 1060 B4, diz: o ser, de fato, se predica de tudo. Katapanton garto on categoreitai. O ser se predica de tudo. O ser é chamado em causa, é predicado segundo o todo. Por ser o mais universal, na ordem do conhecimento intelectual, não estamos falando aqui do conhecimento sensitivo, sensorial, mas do conhecimento intelectual. Nesta ordem, o conhecimento do ser vem por primeiro. Para Tomás de Aquino, todo o nosso conhecimento humano começa pelo conhecimento sensitivo ou sensorial. Nós conhecemos as realidades sensíveis. Mas, partindo do conhecimento sensitivo, que implica os sentidos, implica também a fantasia, a representação, a imaginação sensível, nós chegamos ao conhecimento intelectual. E aquilo que por primeiro, né, é conhecido na ordem do conhecimento intelectual é justamente o ser. Aristóteles, no livro Delta 11, diz: segundo a noção, são anteriores os universais. Segundo a sensação, ao invés, são anteriores os particulares. Isto é, segundo a noção que o intelecto forma, o que vem primeiro é o universal. Segundo a percepção sensitiva, sensorial, o que vem primeiro são aquelas coisas que se dão na sua individualidade, aquelas coisas que são a cada vez estas coisas aqui que nós podemos apontar. Segue ainda a Franz Brentano. Pelo mesmo princípio,
a importância do nosso objeto se dá também sob um outro aspecto. A filosofia primeira, de fato, deve tomar o seu ponto de partida exatamente da determinação do significado do termo ser, se o seu objeto é justamente o ente enquanto ente, como repete Aristóteles, exprimindo-se de modo inequivocável. Aristóteles diz, na Metafísica, livro Gama, capítulo 1, 1003 a 21. Há uma ciência que considera o ente enquanto ente e as propriedades que lhe competem enquanto tal. Essa não se identifica com nenhuma das ciências particulares. Esta a citação de Aristóteles. O comentário de Brentano. Essa é, de fato, a ciência universal, a assim chamada filosofia primeira, que tem como seu próprio objeto o ente enquanto ente. Bem, comentando essa passagem de Brentano, nós dizemos hoje que a filosofia é uma ciência entre outras ciências particulares. Na Antiguidade e também na Idade Média, e de certa maneira também a fenomenologia, trará que as demais ciências particulares são, em certo sentido, filosofias. E que aquilo que chamamos de a filosofia é a ciência universal. E aquela filosofia que trata propriamente do seu objeto primeiro, o ente enquanto ente, ela é a filosofia primeira. Brentano está retomando esta tradição. A filosofia primeira é aquela que trata do ente enquanto ente. Ele continua dizendo, o filósofo primeiro, ho protos filósofos, como diz Aristóteles no De Anima, livro 1, capítulo 1, ou também o filósofo, pura e simplesmente, trata o ente enquanto ente e não trata limitadamente de uma parte do ente. Ou seja, o filósofo, propriamente dito, pura e simplesmente, trata do ente enquanto ente, do que é enquanto é, do que é na perspectiva do seu ser. Trata do real em toda a amplitude, vastidão da realidade, e não de uma parte, de uma região, de um campo, de um domínio do real e da realidade. Segue Brentano. Aristóteles, portanto, indaga e examina no curso de todos os livros da metafísica, como ele diz, uma única questão. O que é o ente? Quer dizer, a filosofia primeira tem uma única questão. O que é o ente? Chi, to, on. Nós temos uma famosa citação de Aristóteles, do livro Zeta, capítulo 1, 1028b2, que diz, vou ler em grego, kai dekai topalai te kainin kai ai zetumenon kai ai aporumenon ti to on. E em verdade, aquilo que desde os tempos antigos, desde outrora, assim como agora e sempre, constitui o eterno objeto de investigação e o eterno problema, o que é o ente? Esta citação é fundamental.
Esta é a questão da filosofia. A primeira questão, ou quem sabe a única questão da filosofia, é o que está sendo investigado em todas as perguntas que a filosofia faz. O que é, afinal, o que é? O que é, afinal, o ser de tudo aquilo que é? O que é a realidade, afinal, poderíamos dizer de uma maneira mais simples? Brentano, ele vai salientar isso, que a filosofia é um conhecimento primordial do que é o mais universal e do que é o primeiro, o fundamental. A filosofia é ciência universal. Ora, isso que é investigado, o ser, não pode ser investigado a partir de alguma hipótese. Não pode ser investigado a partir de algo outro. O ser precisa ser apreendido na sua manifestação. No entanto, a manifestação do ser é múltipla. Os significados do ente, portanto, serão múltiplos. Daí a necessidade de investigar esses múltiplos significados. Bem, Tomás de Aquino começa justamente colocando como primeira tarefa qual o significado de ente, qual o significado de ser. É o ponto de partida de o ente e a essência. Vamos observar com um pouco mais de atenção o capítulo 1 do livro 4 da Metafísica, que é o livro Gama. Ali, Aristóteles dá uma definição da metafísica como ciência do ente enquanto ente. O comecinho, que é a linha 20, de 1003a, diz assim: Estin epistemetis heteurei on reon kai tatuto hiparchontacat auto. Ou seja, há uma ciência, isto é, uma episteme, um saber, epistemetis, heteurei, que considera, que procura fixar no olhar e perscrutar com o olhar, o que significa teorem, de onde vem teoria, né? que perscruta com o olhar o ente enquanto ente, toon reon, e as propriedades que lhe competem enquanto tal, ta tuto hiparchonta cat auto. Aristóteles continua dizendo: esta não se identifica com nenhuma das ciências particulares. De fato, nenhuma das outras ciências considera o ente enquanto ente em universal. Isto é, Aristóteles diz: nenhuma episcopei catolo perito ontos, reon. Nenhuma se coloca a supervisionar, episcopem, né? A ver do alto, o ente enquanto ente, catolo, isto é, segundo o todo, na sua universalidade. Mas, depois de ter delimitado uma parte do ente, cada uma das ciências
estuda as características desta parte. Assim, por exemplo, fazem as matemáticas. Ou seja, as ciências particulares estudam uma determinada parte do ente. Por exemplo, a física, estudando o movimento dos corpos. As matemáticas, estudando os números, as figuras, etc. Então, a filosofia primeira é aquela que estuda o ente enquanto ente, no todo, na sua universalidade. Aristóteles continua: ora, por que investigamos as causas e os princípios supremos, né? Isto é, tas arcás, kai tas acrotatas aetias zetumen. Né? Nós investigamos, buscamos, indagamos os princípios, tas arcás, e as causas supremas. É evidente que estes devem ser causas e princípios de uma realidade que é por si. Se, portanto, também aqueles que investigavam os elementos do ente investigavam estes princípios supremos, necessariamente aqueles elementos não eram elementos do ser acidental, mas do ente enquanto ente. Né? Então, a filosofia, desde os primórdios, ao buscar os elementos do ente, estavam buscando os princípios do ente por si, não do ente em sentido acidental. Portanto, também nós devemos procurar, buscar, investigar as causas do ente enquanto ente. Esta é a primeiro capítulo do livro 4 da Metafísica. Bem, o que Tomás de Aquino apresenta no proêmio do seu comentário à Metafísica de Aristóteles, tenho aqui o livro, primeiro volume desse comentário, a Metafísica de Aristóteles, de Tomás de Aquino, na tradução e edição de Paulo Faintanin e Bernardo Veiga. O que Tomás de Aquino diz no proêmio retoma estas considerações que estão sendo tecidas aqui e agora. No final do proêmio, Tomás de Aquino diz assim: do que se evidencia que, ainda que essa referida ciência considere aquelas três coisas, ela, porém, não considera qualquer uma delas como sujeito, mas o seu próprio, que é somente o ente comum. Então, aquilo que Aristóteles chama de o ente enquanto ente no universal, Tomás está chamando aqui de entes comunes, o ente comum. Esse é, pois, o sujeito desta ciência. Sujeito desta ciência, isto é, aquilo de que discorre a ciência chamada metafísica, é o ente comum, cujas causas e afecções investigamos. Né? Investigamos os princípios e as causas supremas, diria Aristóteles, do ente enquanto ente. Aristóteles até frisa, não do ser em sentido, do ente em sentido acidental, mas do ente em sentido por si, essencial. De fato, o conhecimento de algum gênero de causas é o fim que a consideração da ciência alcança. Né? Então, uma ciência, para Aristóteles, uma episteme, é o conhecimento dos princípios e causas de alguma coisa. Neste caso, na metafísica, os princípios e causas do ente comum. Né? Bem, ora,
Dado que o sujeito dessa ciência é o ente comum, diz Tomás, disse, pois, de tudo que é separado da matéria, segundo o ser e a razão. Ou seja, Tomás diz, o ente que está unido à matéria é apenas uma parte do ente. Né? A investigação metafísica, ela transcende esta parte do ente. Ela pensa o ente enquanto ente, o ente comum, o que significa podendo prescindir da matéria, segundo o ser e a razão. Na verdade, dizem-se separadas segundo o ser e a razão, diz Tomás, não só aquelas coisas que nunca podem existir na matéria, como Deus e as substâncias intelectuais, mas também aquelas que podem existir sem a matéria, tal como o ente comum. Né? Temos aquilo, portanto, que nunca pode existir na matéria, Deus e as substâncias intelectuais. Substâncias intelectuais aqui tem em vista os anjos, né? E temos também aquilo que pode ser pensado prescindindo da matéria, e Tomás de Aquino coloca o ente comum. Entretanto, isso não aconteceria se dependessem da matéria, segundo o ser. E Tomás termina colocando 3 acepções afins desta ciência. Ele diz 3 nomes desta ciência. Disse ciência divina ou teologia, enquanto considera as referidas substâncias, que nunca podem existir na matéria. Né? Isto é, Deus e as inteligências, ou aquilo que a teologia chama de anjos. Né? Então, é um nome, né? Teologia. A palavra teologia não vem do contexto cristão, mas do contexto grego. Né? O discurso sobre o divino, ou os deuses, primeiramente, o discurso mítico, poético, primeiramente, depois o discurso filosófico, tal como Platão tinha em mente ao inventar a palavra teologia. Mas Aristóteles também usa a palavra teologia para esta ciência enquanto ciência divina, ciência do divino também. Mas é chamada metafísica, o segundo nome, metafísica, enquanto considera o ente e as coisas que são conseguintes ao ente. Essa ciência transfísica, metafísica, isso é transfísica, se encontra na via de resolução como a mais comum, depois da menos comum. Né? Então, a ciência do ente comum, do ente enquanto ente, e as propriedades que lhe conseguem, que lhe seguem, né? Esta ciência ela é a mais comum também. Com isso, né? O estudo do ente comum é que pertence à metafísica. O nome metafísica sublinha isto, né? Que transcende o físico. E disse filosofia primeira, enquanto considera as primeiras causas das coisas. Então, esses 3 nomes. Chama-se filosofia primeira, enquanto considera as primeiras causas das coisas. Chama-se metafísica, enquanto considera o ente comum. O ente enquanto ente e as propriedades que lhe competem. E se chama teologia, na medida em que toda essa consideração leva a conceber, a apreender substâncias espirituais, substâncias intelectuais, substâncias que não existem, não podem existir na matéria. Fica claro, pois, que o sujeito desta ciência, como se relaciona com as outras ciências e com qual nome deve ser denominada. Com isso, encerramos a primeira parte desta segunda aula sobre o ente e a essência. Obrigado.